Cumprimento a amada Igreja de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com os irmãos, mais uma vez, para juntos adorarmos e bendizer o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. Convido a igreja a abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer pelo convite que foi nos facultado para estar trazendo essa palavra. Obrigado, irmão Neton, a todo o corpo de obreiro, pastor, que nos confiou estarmos aqui. Os irmãos acharam? 2 Reis 5. Vai nos dizer assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Até aqui podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, essa passagem muito conhecida dos irmãos vai nos contar a respeito da história deste homem por nome Naamã, um general, homem conhecido, homem forte e valente, e que tinha grande respeito ali naquele lugar. Os irmãos sabem que o povo de Israel foi dividido em dois, e a Síria tinha invadido Samaria e tinha tomado de conta daquele lugar e levado consigo alguns israelitas como escravos. E no meio dessa levada, eles levaram essa moça, essa menina, que foi feita escrava, serva, na casa de Naamã. E essa moça, essa menina, ela servia a mulher de Naamã ali naquela casa. E o que eu quero trazer hoje aos irmãos é: às vezes nós nos achamos pequenos, às vezes nós achamos que somos insignificantes na casa de Deus ou para o reino de Deus. E às vezes, com simples gestos, uma simples fala, uma simples ação, uma simples oração, nós podemos mudar a vida de alguém. Através de uma vida transformada, uma vida reconciliada, uma vida em dedicação a Deus, nós podemos transformar a vida de alguém. Nós devemos ser bênção aonde nós estivermos. Veja que essa moça, essa menina, ela certamente tinha seus objetivos, tinha seus sonhos, tinha na sua mente algum plano para o futuro, mas isso acabou-se a partir do momento que os sírios tornam ela escrava. Mas ela não se deixou levar por essa situação. Ela resolveu, aonde ela estava, ser uma bênção na vida de alguém. E Deus fala conosco hoje, essa noite: seja uma bênção aonde você estiver. Aquela menina, ela não estava no lugar onde ela queria estar. Ela estava em um lugar fazendo algo que ela não queria fazer. Mas ela não perdeu tempo e resolveu ser uma bênção na vida de Naamã.
ela chega, sabe que Naamã tinha esse problema. Agora imagine você, alguém tão poderoso, alguém tão conhecido, mas que tinha um problema tão grave, que era a lepra. Que até naquele tempo, quem tinha lepra já estava condenado à morte. Era uma doença que não tinha cura. E o interessante de tudo isso é que, se nós formos ler aqui na Bíblia, Deus já tinha um plano na vida de Naamã. Deus já queria fazer uma transformação na vida daquele homem. Porque no versículo 1, ele vai nos dizer que o Senhor dera livramento aos sírios através de Naamã. Ou seja, Deus já estava providenciando bênçãos na vida dele, embora ele nem soubesse. E assim Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Às vezes nós nem sabemos, mas Deus, desde antes de você nascer, Ele já está preparando um caminho, já está preparando um livramento para que nós possamos louvar a Ele e contar a vitória. E às vezes nós entendemos assim, a moça foi feita escrava. Às vezes pode ser uma providência de Deus. Aquela moça está ali para promover bênção na vida de alguém. Às vezes nós estamos em um lugar, nós não entendemos o porquê. O que será que eu estou fazendo aqui? Tem um testemunho muito forte, lá na nossa congregação, diácono Antônio Rodrigues. Ele sempre ajuda os nossos irmãos no momento de necessidade, tem um carrinho lá. E aí uma irmã nossa, irmã Leonice, começou a se sentir mal, correr, Antônio, me leve no médico, estou passando mal. Corre a mulher passando mal. Aí chega no hospital, não, estou boazinha agora. Mas mulher, não, melhorei, de repente. E a irmã Antônio Rodrigues, andando pelos corredores do hospital, encontra um drogado, um bêbado, que sempre era pregado a ele ali nas imediações da congregação Monte das Oliveiras, por nome Baldo. Ele estava ali numa maca, e a irmã Antônio chegou para ele e disse, irmão Baldo, o que é que você faz aqui? Disse, não, eu passei mal, eu estou aqui. Disse, rapaz, você quer aceitar Jesus? Já lhe preguei um monte de vezes, e agora digo novo, você quer aceitar Jesus? E disse, naquele momento ele disse, quero, e começou a chorar. Foi-se embora, chega a notícia, o Baldo morreu. Veja a providência que Deus faz. Levou aquele homem até aquele lugar para que o evangelho, mais uma vez, fosse pregado para aquela pessoa, que fosse transformada a sua vida. E assim Deus faz comigo e com você. E nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Sempre que você tiver a oportunidade de falar de Jesus, fale. Pregue a respeito dele. Porque se Deus te colocou naquele lugar, é para você anunciar as suas bênçãos. E aquela menina estava naquele lugar e ouviu aquela conversa. E ela poderia muito bem dizer assim, não, eu fui feita escrava por esse povo, deixa ele morrer, deixa ele se acabar, é bem feito para ele por estar fazendo tanto mal para conosco. Ela poderia muito bem pensar assim, mas pelo contrário, ela não se deixou abalar pelas circunstâncias. Ela poderia muito bem viver resmungando, ela poderia muito bem viver murmurando daquela situação que ela se encontrava. Mas ela resolveu, na verdade, fazer o contrário. Ela resolveu não olhar para as situações, mas ela resolveu sim fazer a diferença onde ela estava. Ela não deixou que as situações da vida abalassem a sua intimidade que ela tinha com Deus. E muitas vezes nós deixamos nos abalar por pequenas coisas. E realmente eu sei que tem coisas que machucam a gente. Tem coisas que nos colocam lá para baixo. Mas
eu lhe pergunto, essas coisas que te colocam lá para baixo, é maior do que o teu Deus, que estende a mão dele e te levanta? Será que nós estamos colocando essas coisas pequenas, empecilhos maiores do que o nosso Deus? Às vezes nós paramos na caminhada, porque, não, que o irmão não gosta de mim, que o irmão falou coisa tal. Prossiga. Se alguém está te criticando, prossiga. Se alguém está falando mal de você, prossiga. Se você tropeçou pelo caminho, prossiga. Se levante e ande. Mas eu estou com uma dificuldade. Mas vá, se esforce. A Bíblia diz que os céus é tomado por esforços. Às vezes nós temos colocado tanto empecilho na vida da gente. Antigamente, meu pai conta a história que meu avô caminhava 6 léguas, ou 1 légua, que é 6 quilômetros, para chegar 6 quilômetros, 1 légua é 6 quilômetros, para chegar na igreja, de pé, estrada de barro, escuridão. E hoje eu moro na frente da igreja, às vezes eu não vou. Olha. Não, estou cansado, olha. Rapaz, a gente às vezes faz coisa que só Deus mesmo para ter misericórdia da gente. Eu moro na frente da igreja, eu. Não, é só para ficar sentado. E aqui é bom que até ar-condicionado tem. Você sai do calor da sua casa e poltrona boa, ouve a palavra de Deus. E às vezes a gente coloca dificuldade para servir a Deus. Não, eu não vou pregar não, que eu não sei falar. Eu não vou cantar não, porque eu não sei cantar. Faça do jeito que você sabe, mas não deixe as condições da vida lhe atrapalhar de fazer a obra de Deus. Deus usa, irmãos, pessoas simples como nós. Às vezes nós pensamos assim, eu estou precisando de uma palavra. Aí eu vou lá para o congresso tal, para Deus falar comigo. Deus fala no congresso grande. Vem o pastor lá de São Paulo. Deus fala com você através dali. Mas Deus pode usar qualquer pessoa daqui para falar com você. Eu, quando era mais novo, eu ficava na mesa de som assim também. E eu olhava para o púlpito e dizia assim, meu Deus, mas eu tenho tanta vontade de te servir. Aí eu olhava para os irmãos aqui do púlpito e na minha cabeça, para servir a Deus, eu tinha que ser obreiro. Aí naquele tempo, era o tempo do CD, a irmã chegou com o CD e me deu. Aí peguei, botei, aí apertei o play. Aí naquele momento, Deus disse para mim assim, você já está fazendo a minha obra. E naquele momento eu me derramei em lágrimas, porque eu entendi que a mínima coisa que nós fazemos aqui na terra, para Deus, é valoroso para o reino dos céus. Através de uma canção dessa, que é louvada, só porque eu apertei o play ali, uma vida vai ser impactada. Uma vida vai ser transformada pelo poder do Evangelho. E aquela menina, que ao nosso olhar, pode ser pequena, pode ser inútil, digamos assim. Você vê que na Bíblia nem o nome dela é citado. É apenas uma menina que servia a mulher de Naamã. E ela diz, ela pronuncia essas palavras, se o meu Senhor soubesse que tem um profeta em Samaria, ele seria curado dessa lepra. Ela pronunciou essas palavras, que vai transformar a vida de alguém. Então, não se menospreze. Não ache que você é menor do que os outros e não tem valor nenhum. Claro que a Bíblia diz que nós devemos ser humildes. Mas nesse caso ele está dizendo que nós temos valor também. Às vezes a gente se acha tão pequeno, não, é só o pastor que pode fazer isso. Não. Se alguém estiver morrendo, você pode colocar a mão e orar, interceder por ele. Alguém estiver passando mal, você pode clamar ao Senhor também. Você pode, através da sua vida transformada, mudar a vida de alguém. Você sabia disso? Lá onde eu congregava, tinha um bebum. E aí ele
aceitou a Jesus. E aí quando a gente aceita Jesus, sabe que a gente muda. As nossas vestes mudam, o nosso caminhar muda, a nossa feição muda. E aí ele começou a passar todo dia para a igreja. E ali tinha uma vizinha que observava aquilo. E aí ele passava, ia para a igreja, e ela observava aquilo. E uma certa feita ela foi contar o testemunho lá na igreja. Eu congregava lá no Disseu. E ela disse assim, olha, eu via o irmão Melânio, o nome dele era Melânio, jogado, bêbado, todo maltrapilho. E de repente, palavras dela, começou a andar de pano passado na frente da minha casa. E eu via aquilo e eu não acreditava. Eu olhava aquele homem passando, indo para a igreja, e eu imaginei, eu preciso disso. Eu preciso mudar a minha vida também. Foi, aceitou Jesus e estava lá contando o testemunho. Veja que ele não disse nada, apenas a transformação de vida dele falou mais alto. A palavra de Jesus, o evangelho de Jesus foi anunciado por uma transformação de vida que aquele homem deu lugar para acontecer. Então seja um canal de bênção na vida do teu irmão. Seja um canal transformador, um canal de bênção, um canal de cura na vida de alguém. Não imagine porque você é uma pessoa simples, teoricamente fraca, que Deus não vai lhe usar. Pelo contrário, Deus quer usar essas pessoas porque a Bíblia diz que Ele confunde e as coisas de Deus são loucura para os homens. Naquele tempo, o Império Romano ele não conseguia entender como pessoas iletradas, pessoas sem conhecimento, pregavam com tanta ousadia e eram colocados em posição de destaque. Um pescador poderia ser um pastor de muita gente, e eles não entendiam isso, porque era a cultura deles, alguém para ser líder, ele tinha que ter um conhecimento avançado. Mas o Evangelho, ele faz dessas coisas, pega pessoas simples e coloca em posição de honra. Nas suas palavras, nos seus gestos, declare palavras de esperança. Veja que aquela moça, ela pronunciou palavras de esperança. A gente nunca deve desanimar alguém, tirar a esperança de alguém. Pelo contrário, a gente deve colocar a pessoa lá em cima. Indicar que ela com Deus, ela vai prosperar, ela vai conseguir chegar lá no seu objetivo. Porque quando nós indicamos Jesus, aquela pessoa ela vai se encher de esperança. Porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele traz esperança. Você vai conseguir, não desista, prossiga, o Senhor está contigo. Essas são as palavras que nós devemos pronunciar às pessoas. Anunciar que há esperança da vida eterna. Anunciar que há esperança para a cura. Jesus ainda cura. Eu mesmo sou exemplo disso. Eu mesmo tenho prova viva disso. Os irmãos, acredito que já conhecem a história, não vou novamente contar o testemunho aqui, que já contei. Mas estava no leito, pronto para fazer a cirurgia. E o médico pegou, já tinha feito 3 exames, um tumor aqui no peito. Cheguei no hospital para fazer a cirurgia, para retirar do tumor. Chega lá, rapaz, sumiu, não tem mais não. Vamos sentar aqui e ver o que aconteceu, você já recebe alta, vai para casa. Então Jesus ainda cura. E nós, vivendo essas experiências com Deus, temos que anunciar essa experiência. E ali aquela moça foi e falou para Naamã, indiretamente, mas falou que se ele encontrasse o profeta, ele seria curado. E o interessante, sabe o que é? Que a gente diz assim, Naamã era muito orgulhoso. Mas o orgulho dele já vinha sendo quebrado, eu acredito isso. Sabe por quê? Porque se ele tivesse um orgulho tão grande assim, ele não teria ouvido a conversa de uma serva,
de uma escrava. Porque o orgulhoso, ele jamais vai descer da sua posição e ouvir a conversa de um escravo. E naquele momento ele ouviu, disse, rapaz, ela está falando uma coisa e eu vou fazer isso. Eu vou atrás desse profeta. Só que Naamã, ele resolveu fazer um caminho errado. Ela estava dizendo quem poderia resolver a situação. E muitas vezes nós fazemos isso também. Sabe por quê? Porque nós sabemos quem é o médico dos médicos, nós sabemos quem é que pode resolver todos os nossos problemas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas às vezes nós estamos desviando o caminho, estamos procurando outras alternativas, em vez de ir direto ao Senhor Jesus. E Naamã, nesse momento, em vez de procurar o profeta, ele foi procurar o rei de Israel. E aí chegou lá, o rei disse assim, meu Deus do céu, como é que esse homem vem me procurar e está caçando a conversa de matar a gente? Aí diz que ele rasgou as vestes. Não foi assim? Ou seja, quando você procura o caminho errado, as coisas elas tendem a não dar certo. Porque nós já sabemos aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Isso acontece muito, sabe o quê? Às vezes nós estamos passando por algum problema, nós precisamos desabafar, e às vezes nós desabafamos com as pessoas erradas. Nós devemos desabafar, falar com as pessoas certas. Nós temos nossos líderes, temos nossos pastores. Nunca fale o teu problema para alguém que vai te prejudicar. Naamã, nessa feita, procurou a pessoa errada para contar o seu problema, para resolver o seu problema. Mas como Deus era com ele, a Bíblia nos diz que o profeta ouviu essa história e disse para o rei, rapaz, tu está rasgando tuas vestes por quê? Manda este homem vir a mim para ele saber que tem profeta aqui. E aí foi. Parou na frente da casa do profeta. E o profeta diz, manda o seu servo dizer que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele foi, se zangou com aquela conversa. Rapaz, eu poderia muito bem mergulhar nos rios lá da minha cidade, que são rios mais limpos, rios mais puros, bem melhor do que qualquer rio que tem aqui em Samaria. E foi embora. No meio do caminho, sabe quem é que aparece? Outros servos dele, que a Bíblia também não fala o nome. E aí eu imagino a cena, ele lá na carruagem andando zangado. Aí o servo chega e diz assim, senhor, foi, rapaz. Rapaz, porque é o seguinte, o senhor veio de tão longe, e ele mandou o senhor fazer uma coisa tão simples. Se ele tivesse mandado o senhor fazer uma coisa grande, o senhor não teria feito? Tinha. Pois é, tão pouco, né? Não vale a pena tentar, não. E aí ele vai, diz, rapaz, sabe que tu tem razão. Deus usa outro servo anônimo, que talvez também não tivesse valor nenhum, com pequenas palavras, palavras sábias. E aí ele diz, pois tá bom, pois eu vou fazer isso. E aí ele vai, mergulha 7 vezes no rio e sai curado. E sabe o que isso causou? Conversão. Lá no final ele vai dizer que reconhece que só existe um verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, que agora não vai prestar mais nenhum sacrifício a outro Deus, senão o Deus de Israel. Então Deus quer te usar para transformar vidas. Seja um canal de bênção na vida daquele que precisa. Às vezes pequenas palavras, pequenas ações, pequenos gestos, você pode mudar a vida de alguém. Você sabia que você não responder a alguém, você pode mudar a vida de alguém? Certa feita, eu estava sentado ali em frente de casa, que, na frente da igreja, né? E ali estava eu, o presbítero Bruno, o irmão do Bruno, que é o irmão Elandes. E aí vem uma vizinha,
E aí começou a xingar a gente, falar tanta coisa, e xingou, e xingou, e xingou. Só não chamou a gente de gente e nem de homem. Mas o resto, você imaginar aí, tudo ela chamou. A resposta que a gente deu foi ficar calado e quieto. Hoje, ela é crente junto com a gente lá na igreja. Imagine se eu tivesse respondido ela, se eu tivesse falado alguma coisa contra ela. Hoje ela teria uma raiva muito grande de mim. E antes dela se converter, um parente dela estava passando mal lá na casa dela, e ela mandou me chamar lá em casa. 11h30 da noite, bateram lá em casa. Ei, vem orar aqui pelo menino que está passando mal. E eu fui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja uma bênção aqui na terra. Seja uma bênção na vida de alguém. Seja um agente transformador de vidas. Porque, irmãos, o nosso tempo aqui na terra, ele está perto de se findar. E nós temos uma missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós não temos mais tempo para estar aguardando. Não, eu vou começar a pregar amanhã, depois da manhã eu vou mudar de vida. Não, pregue hoje, seja diferença hoje. Eu sei que os dias de hoje são muito cansativos, são dias angustiantes. Mas leve a esperança para essas pessoas de que um dia nós vamos morar no céu de glória. Como disse aqui o irmão, nós vamos habitar nas mansões celestiais. Um lugar onde toda angústia, todo choro vai se findar. Toda dor vai passar. Toda tristeza vai se findar. E você sabe o que é que me deixa mais feliz, irmãos? É porque a Bíblia nos diz que o próprio Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. E eu quero viver esse momento. Eu quero chegar no céu de glória. É por isso que eu tenho me esforçado em fazer a obra dele aqui. Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente renunciar à carne, às vezes renunciar ao nosso eu, às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Mas vale a pena renunciar, porque o que nos espera lá no céu de glória é maior do que qualquer coisa que nós vivemos aqui. Convido a igreja para se colocar de pé, com permissão do pastor, para nós orarmos. Tem alguém não evangélico aqui nessa noite que quer aceitar Jesus? Aqui é dada a oportunidade para você ser um agente transformador, para você ser alguém que espalha a esperança na vida de outro alguém. Hoje eu estou aqui anunciando essa palavra, esse evangelho, mas pode ser você, hoje mesmo, alguém para pregar essa palavra de esperança para alguém. Alguém simples, que muitas vezes não tem um conhecimento, às vezes é até iletrado, mas pela tua transformação de vida, tu pode alcançar alguém. É dado aqui essa oportunidade a você, para aceitar a Jesus, para se reconciliar, para mudar de vida e ser um agente transformador aqui na terra. Alguém para aceitar Jesus nesta noite? Está vendo aqui o nosso irmão? Então passa aqui para o nosso pastor para estar orando pela essa alma que vai aceitar Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Um testemunho. Tá. Tá bom. O primeiro passo o Senhor já está dando, que é entregar a sua vida para Jesus. Tá certo? Vai chegar com certeza. Amém. Tá bom. Tá, com certeza vai chegar o momento. Tá bom, tá tranquilo. Então vamos
Vamos orar. Se ajoelhe aí. Ajoelhe-se aí, mas nosso irmão Carlos aí, vamos orar pelo Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui esta vida, uma alma preciosa, que custou um alto preço, ó Deus, preço de sangue. Ó Pai, toda a promissória que prevalecia contra esta vida, o Senhor pagou. Ó Deus, toda a culpa. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Ó Deus bendito, o Senhor levou sobre si, ó Pai, ó Deus amado, no nome de Jesus eu te apresento este servo, este filho que esta noite entrega, Senhor, a sua vida a Ti. Recebe-o nos Teus braços com amor, recebe nos Teus braços com alegria, restaura a sua vida, Senhor, a sua vontade de viver, ó Pai, de estar na Tua presença. Ó Deus, eu te entrego em Tuas mãos e creio, meu Deus, no Teu operar, no Teu agir nesta vida, nesta alma, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.